Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor da escola Kabbalah Life, e hoje eu quero falar com vocês sobre as trocas que a gente faz na nossa vida. Como escolher e como otimizar e ser mais assertivo nas nossas escolhas. Fica comigo até o fim. Essa semana tem uma energia muito interessante, tá? E especialmente, eu estou trazendo agora para vocês a cada semana uma energia diferente, baseada sempre numa parte da história bíblica, numa parte da história da Torá, que revela para a gente, através de uma história literal, às vezes sem muito sentido, ensinamentos incríveis que podem adicionar bastante semana após semana na nossa vida e na nossa vida como um todo, tá? Então, uma partezinha da história da semana conta um episódio bastante interessante. E a história, só para te colocar a gente num contexto, obviamente resumida, mas só para colocar a gente num contexto, é a história de uma pessoa chamada Isaac. Isaac era filho de Abraão, ainda personagens bíblicos, tá? E Isaac, ele teve dois filhos. Um deles chamado Jacó e outro deles chamado Esaú. Esaú era o filho primogênito, tá? E ele, por conta disso, na época, ele tinha o direito da primogenitura, o que significa que ele tinha direito a receber toda a herança e tudo que o pai deixava. A mãe, Rebeca, quase que história de novela, a mãe, Rebeca, entendendo que o filho Jacó era mais positivo do que o filho Esaú, o que ela fez? Ela decidiu armar uma para o marido dela, que estava já no seu momento final de vida, e fez o marido abençoar o filho mais novo, Jacó, para que ele recebesse todas as bênçãos. Agora, imagina a seguinte cena. O filho mais velho, ele era caçador, ele ia caçar, trazia comida para casa, trabalhador, enquanto o outro não era exatamente dessa forma, não vou entrar nos detalhes, tá? Um dia o filho mais velho, Esaú, volta de uma batalha, onde ele foi trabalhar e batalhar muito para conseguir ganhar uma batalha, ganhar comida, enfim, detalhes. Nesse momento ele chega em casa, machucado, com dores, sangrando, e está lá o irmão dele, Jacó, fazendo uma sopa de lentilha, cozinhando uma sopa. Ao cozinhar essa sopa, o irmão chegou machucado. O irmão falou, por favor, só me dá um pouco dessa sopa, eu estou muito fraco, preciso comer. O irmão, gente boa, o irmão positivo, considerado pela mãe, fez o quê? Falou assim, olha, eu te dou uma sopa de lentilha, só se a gente fizer uma troca. Você me passa a sua primogenitura, e eu viro primogênito, significa que eu tenho direito a tudo, eu te dou essa sopa de lentilha que vai salvar a sua vida. O que o irmão falou? Tá bom, fica com a primogenitura e me dá a sopa de lentilha. Só que a história ela não é tão extremista assim. Diz a história que Esaú não estava tão mal assim e que falou assim, quer ficar com isso? Fica. E obviamente tem vários ensinamentos nessa mesma história, não dá para falar tudo sobre a história nesse videozinho, mas um dos ensinamentos dessa mesma história que a gente pode trazer para a nossa vida é uma coisa muito interessante, porque quantas vezes a gente tem na nossa vida, na nossa mão, oportunidades. E quantas vezes, baseado nessas oportunidades que a gente tem, a gente fica mais confuso, quanto mais oportunidade, mais confuso, mais sem saber o que escolher, e muitas vezes a gente acaba fazendo a escolha errada no sentido de priorizando aquilo que é um benefício totalmente imediato e temporário, ao invés de pegar o benefício que é imediatamente curto, mas ele é de longo prazo e verdadeiro. E essas trocas a gente faz constante na nossa vida. Existe um livro muito interessante, chama O Paradoxo da Escolha, que fala coisas bastante interessantes. E uma das coisas que esse livro comenta e fala que eu acho que vale a pena ler para entender todos os detalhes desse livro, ele fala o seguinte, resumidamente, tá óbvio, ele fala, quanto mais escolhas uma pessoa tem, mais infeliz a pessoa tá. Ixi, como assim? Imagina o mundo de hoje. Quanto mais opções a pessoa tem, mais infeliz ela tá. Agora, por quê? Porque imagina que a pessoa tem, vamos dar um exemplo simples. A pessoa vai para uma sorveteria. Ela quer tomar um sorvete. Ela chega na sorveteria e fala assim, eu quero sorvete de chocolate. Aí a atendente pergunta, mas que tipo de chocolate? Tem chocolate amargo, meio amargo, com leite, sem leite,
você tem com chocolate, com biscoito, sem biscoito, chocolate com morango, chocolate com Nutella, chocolate com 30 chocolates diferentes. Você escolhe um. Uma segunda opção é ir para uma sorveteria, você chega lá e fala, quero sorvete de chocolate. A pessoa fala, tudo bem. E ela te dá o único chocolate que ela tem. E você come esse chocolate. Por pesquisa foi comprovado que as pessoas mais felizes são aquelas que vão entrar na loja que tem um sabor de chocolate. Elas vão ficar mais felizes com o seu resultado, com as suas escolhas. Por quê? E aí várias pesquisas diferentes, que eu não vou ficar citando agora, mostra que quanto menos escolhas a pessoa tem, menos opções a pessoa tem, mais feliz ela está. Agora, vou adicionar uma coisa. O livro ainda vai mais profundo, mas eu vou trazer uns insights da Cabala dentro disso, que é a tendência desse mundo de escolhas e opções para a gente finalmente se achar é, infelizmente, ir para um extremo. Ou o extremo de um lado, ou o extremo do outro, e é um pouco que a gente vive vivendo nesse mundo. Por que que muitas pessoas começam a buscar o extremismo, de acordo com a sabedoria espiritual da Cabala? Porque a pessoa, por não saber a quantidade de opções, ou não saber escolher, ela vai para o extremismo, fala assim, pelo menos aqui é um lugar seguro. Pelo menos aqui eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não vou questionar, e é isso. Ela pelo menos se acha. Então, no mundo de opções que a gente vive hoje, e cada vez mais vai ter opção, se a gente não se encontrar de dentro para fora para proativamente e assertivamente começar a fazer escolhas, existe uma tendência que aos pouquinhos nós vamos ser uma sociedade e humanidade um pouco mais extremista. Só porque a gente não consegue se achar no meio de tantas opções. Só porque a gente não consegue ser feliz com as opções que a vida proporciona pra gente. Então eu te desafio a dizer o seguinte, o problema não são a quantidade de opções que a gente tem. O problema é a gente não refletir do que é temporário e o que é pleno, e o que eu quero de verdade e o que eu sou nesse meio todo. Então vai dar aí uma sugestão para vocês, que numa semana de opções, numa semana de escolhas, onde a gente tem que e pode, energeticamente existe uma ajuda para a gente fazer melhores e escolhas mais profundas, que a gente faça o seguinte. Primeiro você pega todas as opções que você tem e separa em 2 blocos. Um bloco que é o que vai adicionar na minha vida, e o outro bloco é aquilo que é temporário. Aquilo que é pleno versus aquilo que é temporário. E aquilo que for temporário, pega, joga no lixo. E daquilo que for pleno, você já diminuiu bastante suas opções e agora você escolhe melhor. Isso vai te ajudando ao longo de um tempo, de um processo, a ser cada vez mais você. Então te desejo boas escolhas nessa semana, uma ótima semana. Até semana que vem, até breve.